Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção da página 19, tá? Aqui eu tô colocando as respostas, tá? Que estão na minha apostila. A primeira pergunta, eu vou acompanhar na minha aqui, para não ter que ficar fazendo espelhamento duas vezes, porque eu ainda não estou craque nessas coisas, tá? Como Lavoisier chegou à conclusão de que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma? Vou ler a resposta da apostila e já explico. Lavoisier, aqui que eu achei legal aqui, cadê? Vamos ver. Aqui a resposta, ó. Lavoisier realizou várias reações e registrou as massas dos reagentes e produtos. Observou que, em um sistema fechado, a variação das massas era nula, ou seja, a massa total dos reagentes era igual à massa total dos produtos. Então, vamos à explicação. Ele chegou à conclusão? Ele fez análises e foi pegando reagentes, né, e pesava esses reagentes, via a massa deles. E via que o produto final era a soma da quantidade de reagentes que ele utilizou para fazer. Então, ele pensou, é claro, o que eu usei nos meus reagentes, né, está no meu produto final. Ele não pode ter uma perda de massa dessa forma, né? E começou a observar também a natureza, né? Vamos pensar na natureza. Se tudo fosse um ciclo, nascer, crescer e morrer e acabou, a gente já não teria mais recursos. Imagina a água ela tem um ciclo, ela se renova, ela se transforma, ora ela é vapor, ora ela está no estado líquido, ora ela está dentro da gente nos hidratando, ora ela está saindo da gente na forma de suor que vai evaporar para o meio ambiente. É um ciclo, a água se renova nesse ciclo, ela se torna pura novamente. Os minerais, a gente se alimenta, depois que a gente põe para fora esses minerais, quando a gente morre, quando plantas entram em estado de decomposição na natureza, animais entram em estado de decomposição, os minerais que estão no corpo desses seres vivos voltam para a natureza num novo ciclo. Então, se a gente fosse pensar que na natureza tudo se cria assim do nada e acaba do nada, nós já não teríamos mais nada, né? Então, é um ciclo de renovação, tudo vai se renovando, uma coisa dá origem a outra, que volta naquele outro ponto. Então, por isso que Lavoisier disse essa frase corretona. 2. Com os estudos realizados por Lavoisier sobre reações químicas, outros cientistas também realizaram inúmeros experimentos para analisar aspectos quantitativos da matéria, e um deles foi Proust. Baseando-se nas definições propostas por ele, responda: o que é uma substância composta? Uma substância composta é aquela que tem dois ou mais elementos químicos diferentes em sua composição. Exemplo, a água é uma substância composta, porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio. O ácido sulfúrico é uma substância composta lá, ele é formado por 3 elementos químicos, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. E agora, e se eu colocasse aqui só vamos ver aqui, 2. Opa, esse 2 deveria ficar embaixo, tá, gente? Aqui, esse 2 tinha que ficar aqui embaixo, igual esse daqui, ó.
Essa substância é simples, porque eu só tenho o oxigênio, né? Se eu tivesse 100 aqui, o número, ele ainda seria uma substância simples, porque ele só vai ter um único tipo de elemento químico, né? Que é o oxigênio. Então, uma substância composta, ela é formada por dois ou mais elementos químicos, tá? Uma substância simples é formada apenas por um tipo de elemento químico. Próxima, 3. Ainda sobre os estudos de Proust e a partir da sua lei, o que podemos afirmar sobre a composição das substâncias envolvidas em uma reação? As substâncias envolvidas numa reação têm composição fixa em massa, ou seja, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é constante e invariável. É aquilo lá que eu falei. Para eu poder fazer uma molécula de água, eu preciso de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu for colocar 3 hidrogênios e 1 oxigênio, já não é mais água, tá? Se torna uma outra substância química. Então, para a gente poder ter essas reações, a gente tem que usar uma proporção desses reagentes químicos. Se você for num laboratório de química, de farmácia, para fazer uma manipulação de um remédio, para você fazer 100 gramas de um determinado remédio, você precisa de 20 gramas de A, 30 gramas de B e 50 gramas de C. Para você fazer 200 gramas desse remédio, você tem que ir na proporção que você utiliza para fazer 100 gramas. Você não pode sair colocando os remédios. Eu vou pôr um pouquinho desse, mais um pouquinho desse. Não, você tem que ter uma proporção da quantidade para você poder fazer esse remédio, tá? Certo? 4. A frase do nada em nada pode transformar-se relaciona-se com a ideia de quem? Do Lavoisier, uai. Porque se ele falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, essa frase do nada, nada, do nada não tem como surgir nada. Vou surgir alguma coisa aqui do ar, que pum, não é assim. Se bem que eu vou contar uma história para vocês. Antigamente, as pessoas achavam que no ar existiam partículas mágicas que dava vida a tudo que existe. Tinha receita para você fazer rato, gente. Sabe como que era essa receita? Um monte de pano sujo, de roupa suja, você jogava num canto escuro, pegava restos de comida e jogava lá. Passava alguns dias, né? Eles iam ver, tinha filhotinho lá, tinha ratinho pequenininho, eles, né? O que eles achavam que era? A substância mágica que existe no ar, que dá vida, entrava no meio daquela roupa com a comida e acontecia uma reação mágica e que dava vida a rato. Mas não, o que era na verdade? A mamãe ratinha achava um cantinho quentinho, com comida, longe de todo mundo, ótimo ninho para ela pôr seus filhotinhos, né? Então, essas teorias, né, de que as coisas surgiam do nada, foram caindo graças à observação das pessoas. Observar somente, gente, coisas que hoje em dia a gente não anda fazendo muito, a gente não anda observando a natureza, a gente não anda observando o céu, né? Nem se for por curiosidade, a gente pega uma florzinha, analisa essa florzinha, gente, olha dentro dela, olha o tanto que é bonita. Então, se não fossem as observações das pessoas lá no passado, hoje em dia a gente não saberia de quase nada, tá? O vídeo vai ficar longo, mas presta atenção. Pergunta 5. A reação entre carbono e gás oxigênio produz gás carbônico
indispensável para a vida dos vegetais que o utilizam para realizar a fotossíntese. Supondo que 36 gramas de carbono reagiram com 96 gramas de gás oxigênio, responda. Determina o produto. Somente somar. Por quê? Se eu falei em reagir, eu peguei esses dois reagentes, misturei para dar o meu produto final. Então, a resposta de A é só eu somar 36 gramas de gás carbônico de carbono, perdão, com 96 gramas de oxigênio, vai me dar 132 gramas de gás carbônico. Não é aquilo lá, a lei da proporção das massas e da perda de massas também? Por quê? Ele não perdeu, eu tenho tudo, eu tenho meu carbono, eu tenho meu carbono, eu tenho meu gás oxigênio, eu misturei os dois e eu tenho os dois no meu produto final. Então, essa reação, eu não perdi o meu conteúdo, eu não perdi meus reagentes, eles estão no meu produto final, eu só somei, eu juntei eles, plim, simples. Então, olha lá, 36 mais 96, 132. Cadê? E determine os reagentes e os produtos. Quem são os reagentes? Eu pulei, né? Eu inverti, eu fui para o B, mas vocês entenderam, né? Quem são os reagentes? É a minha mistura, é o que eu tenho lá de ingrediente. Então, vai ser o meu carbono e o meu oxigênio. E quem é o meu produto? É o que foi o resultado dessa junção, que foi o gás carbônico. Lembra do bolo? Farinha, ovo, leite, fermento, açúcar, são meus ingredientes, são os meus reagentes. O bolo assado lá, gostoso, é o meu produto. 6. O dióxido de enxofre é um dos gases mais poluentes do ar e é produzido na queima de combustíveis fósseis, que contém enxofre na composição. Sabendo que, para a produção de 32 gramas de dióxido de enxofre, são necessários 16 gramas de enxofre, responda. Determine a quantidade de oxigênio para essa reação. Então, eu sei que se eu misturar o enxofre com o gás oxigênio, eu vou ter um produto chamado de óxido de enxofre. Eu tenho a minha quantidade de enxofre aqui, olha só, que é 16. E eu tenho a minha quantidade final de dióxido de enxofre, que é 32. O que eu vou fazer? Como eu sei que eu tenho a lei da conservação das massas, né? Eu sei que a quantidade de oxigênio somada com a minha quantidade de enxofre vai dar esses 32 gramas de dióxido de enxofre. Que conta eu vou fazer? Uma continha de menos aqui no caso. Eu tenho a quantidade do meu produto final, que é 32, e eu tenho uma parte dos meus reagentes, que é 16. 32 menos 16, 16 gramas de oxigênio. Deu para entender? B. Para a produção de 64 gramas de dióxido de enxofre, qual a massa necessária de cada reagente? Então, aqui eu tenho que prestar atenção. Se para fazer 32 gramas, né, de dióxido de enxofre, eu precisei de 16 gramas de enxofre, 16 gramas de oxigênio, então, aqui nesse caso, você pode ver que vai ser o quê? Constante a sua medida, aqui no caso, né? Então, olha só, para eu fazer, ele quer 64 gramas, né? Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo aqui, peraí, fazer aqui para vocês. Vou ver se eu mostro aqui, peraí. Ele quer saber 64, certo? Então, eu vou pôr aqui, ó lá, 64. 64 menos 32
Opa, ele vai me dar 32 também. Opa, então quer dizer o quê? Ou se eu fizer a seguinte conta, 32 mais 32, quanto que dá 32 mais 32? 64. Então, eu sei que eu vou precisar do dobro aqui no caso, tá? Então, é tudo dobro aqui. Então, qual que é o dobro de 16? 32. Qual que é o dobro de 32? 64, tá? Então, aqui no caso, se a gente consegue ver a proporção ela, de 1 para 1, porque a mesma quantidade de enxofre que eu uso é a mesma quantidade de oxigênio para dar o meu dióxido de enxofre, então era só eu pegar o quê? Esses 64 gramas, dividir por 2, que eu ia ver a quantidade de cada reagente utilizado, porque como são em partes iguais, agora quando são em partes diferentes, a gente tem que observar com mais atenção e fazer algumas outras continhas. E a 7, o ácido carbônico é um ácido fraco, produzido pela reação entre o gás carbônico e a água. Determine a massa de gás carbônico que deve reagir com 36 gramas de água para produzir 124 gramas de ácido carbônico. Outra continha simples. Eu tenho o meu produto final, que é o ácido carbônico, que é 124. Eu tenho uma das partes dos meus reagentes, que é o quê? 36 gramas de água. Quanto que eu preciso de gás carbônico para somar com a água e dar minha quantidade, nesse caso, de ácido carbônico, que é 124? É só eu fazer a conta. 124 menos 36. Por que menos? Eu vou tirar essa quantidade de água para ver o que vai me sobrar aqui de ácido, do ácido carbônico, que eu sei que vai ser o meu gás carbônico, que vai dar 88 gramas. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Qualquer dúvida, manda mensagem no grupo que a gente vai respondendo. Até mais!